Graça e paz aos irmãos. É sempre uma alegria estar podendo meditar e com bastante alegria estar falando da palavra de Deus, meditando e expondo a palavra de Deus. Grande privilégio esse que Deus nos dá. Trazer as boas novas. Não é verdade? E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é um texto que está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 3 ao verso 11. Capítulo 8 de João, do verso 3 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E pela manhã cedo voltou para o templo, todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei que nos mandou Moisés, tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu santíssimo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Senhor Deus, palavra que é vida para nós, que é o cerne, Senhor Deus, para que nós possamos seguir, Senhor Deus. É o nosso manual, é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos entrega esse privilégio, esse tesouro que é a tua palavra, que nós possamos estar meditando. Eu peço a ti, meu Senhor, usa a minha boca, Senhor Deus, para mim trazer a mensagem, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar usando esse teu humilde servo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, essa passagem, ela é muito conhecida por todos nós, e eu gostaria de dar um título a essa mensagem. Gostaria de dar o título de Lei, Justiça e Graça. Para que nós possamos ter uma melhor compreensão da explanação da palavra, é interessante que nós venhamos a compreender, nos posicionarmos dentro daquele momento em que esse fato ocorreu, quando trouxeram essa mulher adúltera. Então, o que ocorria naquele momento? Quais eram os acontecimentos? Onde estava Jesus? Muito bem, Jesus estava em Jerusalém, por ocasião de uma festa, a festa dos tabernáculos.
Esta festa também chamada de festa da colheita. E todos os judeus, eles deveriam ir para Jerusalém para estar celebrando essa festa. Jesus passou a semana inteira. Durante a semana, essa festa acontecia, durava 7 dias. Jesus passou a semana inteira pregando e ensinando no templo. De certa forma, até contendendo com os principais dos judeus. Ela é celebrada durante 7 dias e o que se celebra ali? Celebra-se a semeadura e a colheita, onde eram apresentados vários sacrifícios, louvores e orações a Deus. Para quê? Para que houvessem chuvas. Por quê? Porque nos meses de setembro e outubro havia muita seca em Israel. Então eles oravam, ofereciam sacrifícios, louvores, pedindo que Deus abençoasse e mandasse chuva para que tivesse uma boa colheita, para que eles tivessem uma condição boa do solo para fazer a semeadura. Amém, irmãos? Mas também se celebrava o fato de que Deus habitou com o povo quando este estava 40 anos no deserto. Deus tinha a tenda da congregação e Deus estava no meio do povo. Então essa festa também celebrava essa condição específica que Deus havia tabernaculou com o povo durante os 40 anos na passagem pelo deserto. Mas muito mais do que isso, todos os rituais dessa festa apontavam para Jesus. Indiscutível isso. Todos os ritos apontavam para Jesus. Todos esses sacrifícios apontavam para Jesus, pelo sacrifício que ele faria na cruz, por toda a humanidade. Os sacerdotes, após procederem os sacrifícios, eles lavavam o altar. Então imagina que vários sacrifícios sendo feitos, então ficava derramado muito sangue. Então após o sacrifício, no final do dia, de cada dia da festa, era lavado o altar. E eles colhiam água do tanque de Siloé. Com um vaso de ouro, eles colhiam água e lavavam o altar e ao redor do templo. E o povo seguia junto, com louvores, com muito júbilo. E essa água que escorria, que saía, que lavava todo o altar e toda a volta do templo, ela escorria para o Vale de Cedron e ia para o Rio Jordão. E por conseguinte, o Rio Jordão deságua no Mar Morto. Isso também aponta para Jesus, porque Siloé, o significado da palavra Siloé é enviado. E quem senão Jesus é o enviado? Não é verdade? E todos os sacrifícios daqui, desde o Antigo Testamento, apontavam para Jesus. No 7º dia, no último dia da festa, os sacerdotes davam 7 voltas em torno do altar, com o vaso de ouro cheio de água do tanque do enviado, do tanque de Siloé, e cantando salmo, louvores, orações e muito júbilo. Mas havia um cântico especial. Havia um cântico que era especial para aquele 7º dia. E esse cântico, ele se encontra no livro de Isaías, no capítulo 12.
livro de Isaías, em seu capítulo 12, nos versos 2 e 3. Isaías 12, 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: Eis que és Deus e a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Esse cântico era entoado pelos sacerdotes, todo o povo, dando volta no altar. E o interessante é que em hebraico, Yeshua, com H, significa salvação. Iam no tanque do enviado, trazer a água para fazer a lavagem, lavar todo o altar. E eles cantavam a música, o cântico que diz, e Deus se tornou a minha salvação, Yeshua. Por isso, no Evangelho de João, no seu capítulo 7, no verso 37 a 39, esse momento é um momento onde é o último dia, o 7º dia da festa dos tabernáculos, e todo aquele ritual que estava acontecendo, vários sacrifícios, cânticos, louvores, júbilo, e Jesus estava presente, Jesus estava ali naquele momento, e num dado momento Jesus se levanta no meio de todos, ele se põe de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que ainda havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, rios de água viva. A água tem a simbologia na Bíblia, a água é Espírito. Então, rios de água viva iriam fluir daqueles que o recebessem. Ele é a fonte da água viva. E quem recebesse a ele, receberia futuramente em Pentecostes, após Pentecostes, nós todos estamos recebendo do Espírito Santo. E com isso, nós somos também fonte, porque nós podemos alcançar pessoas, fluir de nós água viva, porque de nós poderá fluir a ação do Espírito Santo, pela palavra que nós venhamos proferir a tantos quantos pudermos alcançar, e essa pessoa pode ser tocada e convencida pelo Espírito Santo, e nesse momento há o arrependimento, há a salvação. Amém, meus irmãos? Amém. E o que Jesus estava ali, Jesus estava querendo falar alguma coisa para as pessoas. Jesus estava querendo, imagina a angústia de Jesus, no sentido, ele queria que as pessoas percebessem: olha, vocês vão buscar água lá em Siloé, a fonte do enviado. Olha aqui, eu sou o enviado. Vocês vão buscar água, eu sou a fonte de águas vivas. Eu sou Emanuel, Deus convosco. Eu tabernaculei com vocês, estou aqui. Percebam isso. Era essa a mensagem que Jesus trazia.
E a multidão, ouvindo essas palavras, a multidão ficava atônita. Alguns diziam, esse é o profeta. Alguns diziam, esse é o Cristo. Aproveitando, lendo na sequência de Isaías, no mesmo capítulo 12, a sequência, nos seus versos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Verso 5: Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E quem estava lá? Quem estava lá em Jerusalém, no meio do povo, senão o próprio Deus? Yeshua, o Salvador, estava ali, no meio do povo. Aqui está se cumprindo essa palavra. O Santo de Israel está no meio de ti. E Jesus estava ali cumprindo essa palavra, essa profecia, pois naquele momento o Santo de Israel estava no meio do povo. Amém, irmão? Agora, aleluia, graças a Deus pela sua palavra. Agora que nós já temos um posicionamento, um panorama daquele momento que ocorria o fato da mulher adúltera que foi apresentada a Jesus pelos fariseus. Então nós já nos posicionamos, já sabemos o que estava acontecendo, qual era o momento e por que Jesus estava lá em Jerusalém. Então, agora nós vamos poder meditar no texto que nós lemos no início dessa explanação, que está em João 8, do 3 até o verso 11. Durante aquela semana, os principais judeus combateram com Jesus, perseguiram, mandaram prendê-lo, mas os guardas também ouviram. Eles também ouviram o que Jesus proferia, com autoridade, com propriedade. E eles sentiram o poder que existia nas palavras de Jesus. E eles simplesmente, não conseguiram prendê-lo. Voltaram para os fariseus, cadê? Onde? Cadê? Olha, Senhor, nós nunca ouvimos homem nenhum falar daquela maneira. Não teve jeito, nós não conseguimos. Do verso 3 ao verso 6, que diz: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei nos mostrou, que nos mandou Moisés, que tais pessoas, tais mulheres, sejam apedrejadas. Pois tu, o que dizes? Isso diziam eles tentando, estavam apertando Jesus. Então, a lei de Moisés está aqui. E o que o Senhor diz? E Jesus, ele naquele momento, ele estava sendo inquirido, ele estava sendo pressionado. Após o término da festa, no dia seguinte, isso foi no 8º dia, a festa já tinha terminado. Pela manhã, Jesus estava no templo e chegaram os fariseus e escribas trazendo essa mulher, que havia sido pega em adultério. E segundo a lei, de acordo com a lei, essa deveria ser condenada à morte. Não havia perdão para aquela conduta. Na lei não havia uma atenuante que pudesse minimizar
a pena que aquela mulher deveria receber. Não havia sacrifício, não havia previsão de um sacrifício que pudesse corrigir momentaneamente, porque os sacrifícios eram periódicos. Não havia na lei. Então aquela mulher, ela estava num pecado que não havia como se livrar. Então era um pecado que era punido com apedrejamento até a morte. Ela não tinha mais nenhuma chance. Não havia uma forma de amenizar a situação. No verso 7 a 9, diz o seguinte: e como insistiam com Jesus, perguntando-lhe, insistindo, e ele disse, a resposta de Jesus foi a seguinte: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, os fariseus, quando eles ouviram isso, saíram um a um, retarguidos, envergonhados pela própria consciência. Saiu um a um, dos mais velhos até o mais novo. Não ficou ninguém, ficou somente Jesus e aquela mulher. Eles foram reprovados pela própria consciência, pela vergonha. Mas eu gostaria de conjecturar com os irmãos uma curiosidade. O que Jesus escrevia na terra? O que Jesus escrevia na terra, podemos supor que seria o nome de cada um daqueles fariseus? Não sabemos. Em nenhum dos 4 evangelhos está descrito, tem um registro sobre o que Jesus escreveu na areia. Nós somente supomos, nós somente conjecturamos. Ele poderia estar escrevendo os erros dos fariseus com relação à própria lei. Por quê? Porque a mulher que foi pega em adultério, ela não deveria ter sido levada a Jesus. Ela deveria ter sido levada ao sinédrio. Lá, ela seria apresentada e ela teria um julgamento justo. Além de que, ela não deveria ser apresentada só, mas o homem que com ela estava também deveria ser apresentado. Cabe ressaltar uma coisa, meus irmãos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus foi escrito os 10 mandamentos em pedra e foi entregue a Moisés. E Jesus estava ali naquele momento escrevendo no chão com o dedo em uma exclamação silenciosa: eu sou Deus. Eu tenho poder e autoridade para até revogar essa lei. Jesus estava ali escrevendo com o dedo na terra. E ele estava
ali, cumprindo também uma profecia. Naquele momento que Jesus estava ali, ele estava cumprindo também uma profecia. Porque todas as formas que Jesus se manifestou, cada ato de Jesus, nenhum ato foi aleatório. Todo ato de Jesus tinha um propósito. Todo ato de Jesus tinha um porquê, mas não um porquê qualquer, mas um porquê para ratificar a palavra de Deus e para cumprir a lei, que nenhum judeu consegue cumprir. É impossível cumprir a lei. Os fariseus eram doutores da lei, mas saber a lei é um quesito, cumpri-la é outro quesito. É muito mais difícil. Saber é uma coisa, cumprir é o que é muito difícil. No capítulo 17 do livro de Jeremias, capítulo 17 do livro de Jeremias, no seu versículo 13, Jeremias 17, 13, diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Jesus podia estar escrevendo também esse texto, não é verdade? Supostamente podia estar escrevendo: olha, eu estou aqui cumprindo essa profecia, olha, eu estou aqui porque nas escrituras está assim escrito, e vocês não estão me recebendo, vocês estão me rejeitando, eu sou o enviado, vocês vão buscar água lá em Siloé, no tanque do enviado, o enviado sou eu sou a fonte das águas vivas, vocês não me receberam, eu sou o Deus entre vocês, eu sou o Santo de Israel, que está no meio de vocês, mas eles não percebiam, eles tinham os corações petrificados e não conseguiam perceber. Ali estava declarando: eu sou a salvação, eu sou Yeshua, mas eles não percebiam. Jesus escreveu na areia, na terra, areia, terra, no chão. Jesus com o dedo escreveu. O que ele escreveu, não podemos afirmar foi isso ou foi aquilo. Suponhamos. Podemos supor. Podemos, através das escrituras, ver o que mais indica que pode ter sido escrito. Mas ele podia escrever muitas e muitas coisas. Ele poderia escrever assim: oh, vocês pequeninos, eu estou aqui para resgatar, para trazer salvação. Podia estar escrevendo tudo isso. Mas ele escreveu na terra. Mas por que ele escreveu na terra? Tudo que Jesus fez tinha um propósito. Jesus escreveu na terra porque a água, se viesse uma chuva, tivesse um escoamento de água por ali, apagava tudo que tivesse escrito.
E se ele tivesse escrito o nome daqueles fariseus, que não tinham capacidade, conheciam a lei, mas não tinham capacidade de serem juiz, ele escreveu na terra para mostrar, olha, as águas podem apagar tudo. Pode apagar tudo. O vento pode bater e apagar tudo. E até aqueles homens com o coração duro, coração mau, com más intenções, até aqueles homens poderiam um dia serem alcançados pela graça. Jesus, dias após, iria estar cumprindo o plano de Deus na cruz do Calvário. Iria ressuscitar. Iria estar com os seus discípulos. Iria ascender aos céus. Iria deixar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que atua no coração dos homens, trazendo o arrependimento. E o fruto desse arrependimento tem que ser a metanoia, mudança, tem que ser conversão. Jesus estava ali escrevendo na areia, na terra, no chão, com a possibilidade daqueles homens, um dia mais à frente, eles poderiam ser alcançados pela graça. Nicodemos, José de Arimateia, eles eram um dos principais lá do Sinédrio, e eles foram alcançados. A seguir, depois da morte de Jesus, Paulo também era o segundo dos principais. Ele também foi alcançado por Jesus. Lá em Atos 9, verso 4, a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor Jesus diz o quê? Paulo pergunta, ele, Saulo, 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 por que me persegues? A história, depois os irmãos, podem em casa estar meditando mais. Saulo estava a caminho na estrada de Damasco, ele havia recebido cartas do sumo sacerdote para ele prender, levar preso todo seguidor de Jesus. E ele ali, na estrada de Damasco, veio aquela luz inimaginável, a intensidade, a potência daquela luz, e ele ficou atônito. E Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu, todos conhecem, ele ficou sem a visão. Ananias, que foi concitado por Jesus, olha, vai lá, para que Saulo, e Ananias, coitado, ele falou, olha, ele é um dos principais, ele tem poder para prender, ele matou, ele fez, vai lá que ele é um vaso muito especial. E ele, Paulo, ele foi um grande, fervoroso pregador da palavra de Deus, porque ele foi alcançado pela graça de Jesus. Por isso está escrito lá no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? No verso 17, o que diz a palavra de Deus? Verso 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os fariseus, eles queriam o contrário. Eles queriam, olha, está aqui a adúltera. Como se tivesse assim, e aí? Eu perdoo. Jesus vai. Jesus sabiamente usou o que eles tinham em maior quantidade, pecado. E usou uma força, a força da vergonha. A vergonha, ela é uma coisa que nos deixa sem chão, mas o que faz quando a gente faz alguma coisa e fica envergonhado? É aquela história, né? Sair pela direita e sai o mais rápido possível, né? Foi isso que os fariseus fizeram. Eles estavam envergonhados. Por quê? Porque eles tinham muito mais pecados, cada um deles. Pecado de religiosidade, impondo a lei ao povo, e eles, se fossem julgados pela própria lei, eles seriam condenados também. A lei, ela disciplina. A lei disciplina, mas ela não salva. 2 Coríntios 3, verso 6, na parte final desse versículo, diz a palavra de Deus assim: porque a letra mata, e o Espírito vivifica. A letra da lei, ela mata. Pegou em adultério, não tem jeito, não tem perdão, morte por apedrejamento. Mas o Espírito vivifica. Vai e não peques mais. Ele perdoa aquela mulher, pois não há pecado nenhum que Jesus não possa perdoar. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Isso é grandioso, visto que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 10, que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Essa é a lei de Deus. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O maior presente que Deus nos dá para as nossas vidas é o seu perdão, por intermédio do seu Filho. O sacrifício de Jesus, único e perfeito. Não é um sacrifício que precisa ser periódico. É único, perfeito, para perdoar todos os nossos pecados. Assim como o rito da festa dos tabernáculos, o sangue dos sacrifícios eram lavados no altar, e as águas que vinham do tanque de Siloé, elas corriam e lavavam, e iam para o Vale de Sidom. Isso aponta para Jesus também. Isso também está apontando para Jesus. Por quê? Em João 19, verso 34, João 19, verso 34,
já Jesus ali crucificado. E é importante que nós entendamos que, depois os irmãos podem ler o capítulo todo, 8, 7, 8, que vai meditar muito mais em casa. Jesus estava entre dois malfeitores e já era avançado, já era período da tarde, e os principais dos judeus, eles estavam preocupados porque eles não queriam que permanecessem os corpos ali no sábado. E de acordo com o calendário judaico, o horário, o dia começa para nós começa às 0h, para eles começa às 18h01, já é o dia seguinte. Então, Jesus expirou na hora 9, que seria às 15h aqui, né, para nós, e mais 3 horas já não teria mais condições. E então o que aconteceu? Os principais foram ter com foram até o palácio, e ali, diante de Pilatos, chegaram e pediram autorização. Olha, nós temos esse rito e tudo mais, tem condições de acelerar o processo? Eles foram lá pedir o quê? Quebra as pernas, porque na crucificação, o que acontece? A sustentação nos pés dá aquela pessoa, ela tem uma chance, um tempo a mais. E se quebrar as pernas, o que acontece? Arreia, e a pessoa não tem mais força muscular do tórax, o diafragma fica pressionado e a pessoa não tem como respirar. Então eles queriam acelerar essa situação. Eles foram, só que esse momento de ir, não era pertinho e tal, eles foram pedir autorização, até que desse autorização, eles chegassem lá, eles voltaram. Foi quebrado as pernas de um à direita, de um à esquerda. Quando se chegaram próximo de Jesus, aí já notaram, não é mais vivo. Mas os principais, um dos soldados pega uma lança e espeta Jesus no lado de Jesus. Naquele momento, sai sangue e água do corpo de Jesus. É o encontro da água com o sangue, o sacrifício de Jesus, a água do Espírito. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus, e a água do Espírito pega, limpa e leva para longe todos os nossos pecados. Assim como está escrito no livro de Miqueias. No livro de Miqueias está escrito assim, no seu capítulo 7, no verso 19. Capítulo 7, verso 19 do livro de Miqueias. Diz assim a palavra de Deus: lançará, na parte final do versículo, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A festa dos tabernáculos apontava para Jesus, porque era lavado o sangue dos sacrifícios com a água do tanque de Siloé, do tanque do enviado, e a água escorria pelo vale de Cedron e ia para o rio Jordão, que ia desaguar no mar morto. Para lá iam os erros que eram expiados ali no altar. E na morte de Jesus na cruz, quando o soldado furou o seu lado, saiu sangue e água. O sangue
que é o preço por todos os pecados, pago uma única vez, não é em vezes como cartão de crédito, nada disso, é uma única vez, o sacrifício único e perfeito, e a água simbolizando o Espírito, que lava os nossos pecados. E Deus, Ele está dizendo aqui, que lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! Para concluir, meus irmãos, vou fazer uma breve síntese dessa porção da palavra de Deus. Jesus veio para cumprir a lei, as escrituras e trazer salvação. Naquele momento, Jesus livra aquela mulher da pena da lei. Ele livra a mulher da pena da lei, fazendo uma alusão de que em alguns dias, mais alguns dias, ele estaria concluindo a obra de Deus para a salvação de todo aquele que nele cresce. Para a glória de Deus, podemos fazer menção de mais duas porções da palavra de Deus. Uma está no Evangelho de João, no seu capítulo 14, no verso 6, essa é a palavra proferida por Jesus, antes da cruz. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A seguir, a outra porção que eu quero está compartilhando com os irmãos, depois da cruz. Depois da cruz. Em Mateus 28, no verso 18, Jesus, ele profere as seguintes palavras: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Irmãos, sabemos em quem temos crido. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos dá a sua palavra para que nós possamos meditar, crescer e se sentir feliz. Quem aqui não sente felicidade em seu coração depois de ouvir a verdade? A verdade. Olha só, os fariseus estavam querendo deixar o nosso Senhor e Salvador Jesus numa sinuca de bico, ou seja, numa situação onde ele não poderia ter outra atuação a não ser falar assim: a lei diz isso, mas ele Jesus, ele escreveu na areia. Ele, Jesus, falou: vai, não peque mais. Ele, Jesus, tinha autoridade, autonomia e poder. E é esse Jesus que nós seguimos. Amém? Deus seja louvado. Obrigado, irmão.